Atenção, povo de Deus, vamos dar início a mais um estudo. Agora vamos falar das grandes tribulações que houve e que vai haver depois que Cristo partiu. Nós vamos ver que o povo judeu, antes de Jesus, o problema principal daquele povo era a idolatria. E a gente vai ver, depois de Jesus, porque o templo foi destruído pelos romanos, foi cercado pelos romanos. Nós vamos ver o porquê disso. Em Mateus 24, do 15 ao 20, fala diretamente para aquele povo da geração de Jesus Cristo. Diz assim, do 15 ao 20: Quando, pois, vires a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem não entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o airado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles tempos. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Agora, veja que essa tribulação, o próprio Daniel, ele já tinha profetizado que iria acontecer. Aí vocês vão saber por que nenhum cristão morreu naquela época. Mas foi uma carnificina naquele tempo. Essa tribulação foi tão terrível que os próprios soldados, eles comiam os sapatos e os seus cintos para não morrer de fome. Os filhos, eles tiravam a comida da boca dos pais já velhos. Agora, por que esta tribulação? Esta tribulação que Jesus profetizou. Porque o povo rejeitou Jesus, não aceitaram Jesus Cristo. Agora, por que ainda Deus, ele esperou 39 anos para poder destruir Jerusalém? Era para que os filhos não pagassem pelos pecados dos pais. Nesse tempo, nessa tribulação, nenhum cristão morreu, porque eles conheciam o tempo. Veja a necessidade de nós também agora conhecermos o tempo. Os soldados romanos, eles não obedeciam nem o seu general. O Tito, ele fez de tudo para poupar alguma coisa do templo. Mas os próprios soldados viraram demônios. Eles não obedeciam mais ninguém. O sangue corria no meio da canela. Veja que tribulação, que carnificina houve, porque aquele povo não aceitou Jesus Cristo
como Senhor e Salvador. Então veja que as tribulações que nós iremos ver, ela sempre teve um propósito. Tanto as tribulações, as grandes tribulações, como também as pandemias, as guerras, sempre tinham um propósito. Agora nós vamos ver uma outra grande tribulação que houve. Mateus 24, 21 e 22, vamos ver da grande tribulação, que os cristãos, eles botam essa tribulação lá para frente. Mas a gente vê aqui, vamos ver que ela já aconteceu. Vamos ver Mateus 24, 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Veja que Deus, nós temos a oportunidade de estar com as nossas Bíblias hoje na mão, ainda temos condição de nos salvar, porque Deus abreviou aqueles dias. Aqueles dias, essa grande tribulação, ela foi contada de 538 a 1798, em que a Igreja Católica, ela fez mais de 60 milhões de mártires. Agora ela foi abreviada quando? Ela foi abreviada em 1517, com o sacerdote Lutero, que ficou contra as doutrinas católicas. Ele protestou, ele dizendo que a salvação é pela fé, somente. E Daniel 7, 21 ao 25. Daniel 7, do 21 ao 25, ele fala dos horrores desta grande tribulação que houve. Do 21 ao 25 ele diz assim: Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuirão o reino. No 23, então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e as fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis, que se levantarão daquele tempo, daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Olha o que ele fará. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos, e o Altíssimo cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ou seja, isso ele está dizendo que seria entregue por 1260 anos, né? De 538 a 1798. Abreviou para 1517, com o sacerdote Lutero. Rolou muitas cabeças, os horrores. Então, o que veio a divertir aquele povo? Uma peste bubônica que houve em 1539. Este tempo terminaria com o massacre
da Revolução Francesa, que houve da Revolução Francesa, um ano antes de 1798. Então, nós vimos que a grande tribulação, Deus, ele sempre adverte, né? Por causa de quebrarem as suas leis. Depois Jesus falou de um tempo que estaria começando. A gente pode ver que está lá em Mateus 24, do 4 ao 8. Jesus, ele fala desse tempo, um tempo que estaria começando. E nós estamos vivendo esse tempo, do 4 ao 8. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos, em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, começaria um tempo, depois dessa grande tribulação que houve, Jesus disse que era o início das dores que nós estamos vivendo nesse tempo. Veja que sempre para advertir, acontecia dores, doença, né? Acontecia. Veja que para terminar, para iniciar o princípio das dores, né? Houve uma cólera, grande cólera em 1817, uma tuberculose em 1875, né? Agora, o que veio acontecer com o planeta de mais terrível ainda para punir os transgressores, né? O que veio acontecer? Que os judeus foram o alvo principal. Foi a Primeira Guerra Mundial em 1914, que matou mais de 8 milhões em 4 anos. E que terminou em 1918 com a gripe espanhola, que os soldados eram os principais condutores para passar. Aí morreu mais gente ainda nessa gripe. As pessoas morriam na calçada, os outros passavam porque não tinha jeito. Então, os judeus, eles foram os alvos. Mas os judeus continuam sendo os alvos numa próxima guerra que houve logo depois, a de 1939. Começa em que matou mais de 60 milhões de pessoas. 6 milhões só de judeus. 40 milhões de civis. 20 milhões de soldados foram mortos. Esse é o princípio das dores que Jesus profetizou, que ele disse que não seria o fim. Então, agora o povo cristão está aguardando um tempo de angústia, né? Um tempo de tribulação que está para surgir, e que o povo cristão, eles estão aguardando, que vai surgir o homem que diz que é o homem do pecado. Será promulgado um decreto que entrará em vigor a ordem mundial. Um só governo, uma só igreja,
e um só banheiro para todos os povos, para homens e mulheres. Veremos o que Satanás vai fazer para que todos, depois do decreto, para que todos caminhem e obedeçam a besta, obedeçam o processo. Ele fará o que diz lá em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ele virá com muitos sinais e prodígios e também curará as doenças, o que ele já faz hoje. Veja se todos não vão ficar lhe seguindo com isso. A Bíblia diz que até, se possível, enganarão até os eleitos nesse tempo. Trará um dia como adoração. Este dia todos terão que guardar forçadamente. Porque eles vão dizer que esse dia é para acabar com a poluição. Esse dia é para o encontro com as famílias. O dia de domingo. E neste tempo, os protestantes todos já estarão unidos com a Igreja Católica. Os crentes fiéis, estes, só terão uma coisa a fazer, porque não vão poder comprar nem vender. Então, eles vão ter que fugir para as fazendas. Agora, nesse tempo, haverá um reavivamento, um grande reavivamento também. Mas será um tempo de angústia e perseguição para o povo de Deus. Nesse tempo se cumprirá aquela palavra de Amós 8, 11 e 12, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errante de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Veja que terrível. Perderam as oportunidades da verdade. Agora querem a verdade e não conseguirão. Todos os crentes eles estarão unidos à besta. Então a mensagem será concluída. A porta da graça será fechada. Aí não terá mais intercessão do Espírito Santo. É por isso que haverá um grupo selado. Para quando a porta da graça fechar, os 144 mil estará selado com a lei de Deus. Aí se cumprirá aquela palavra, né? Que está lá em Apocalipse 22, 11. Continue o injusto na sua injustiça e o justo a se purificar. Nesse tempo, todos os ímpios zombarão dos crentes fiéis, como fizeram com Jesus. As pragas começarão a se atingi-los, a toda a terra. Todos os adoradores da besta serão atingidos. Aí perseguirão os fiéis, porque eles acham que os fiéis são os culpados dessas pragas estar caindo sobre eles, porque rejeitam guardar o dia de domingo. Mas aí os ímpios vão saber que foram enganados. Aí o que se ouvirá é oração e choro.
Os ímpios procurarão a morte e não encontrarão. Jeremias, ele fala desse tempo. Jeremias, ele fala desse tempo, do 30, capítulo 30, do 5 ao 7, olha o que ele diz. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque veio, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que está dando à luz, e porque se tornaram pálidos todos os seus rostos. Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante, e tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Então, ele está dizendo que o povo de Deus será livre desse tempo. Os anjos os protegerão, o povo de Deus. Lá em Isaías diz que no capítulo 33, do verso 16, que o seu pão e a sua água serão certas. Então a besta ela entrará em desespero, né, nesse tempo. Então, quando Jesus estiver voltando, a única saída dos adoradores da besta, está lá em Apocalipse 6, do 15 ao 17, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos e todos os escravos se esconderão nas cavernas. Né? Então Jesus anunciará para os fiéis o dia e a hora da sua vinda. Então, como vimos, as tribulações, elas tiveram dois propósitos. Né? Um de advertir e o outro de punir aqueles que rejeitam suas leis. Então, qual foi o maior pecado do povo judeu? Foi rejeitar Jesus. Qual o pecado, maior pecado do povo de hoje? É dizer que as suas leis passaram. É rejeitar as leis de Deus. Nós temos que conhecer o tempo e ficar atento aos avisos, porque Deus está procurando aquele que não se compra e nem se vende. Até outra oportunidade.